Olá, povo de Deus, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Hoje eu quero trazer uma palavra de Deus que está em Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, onde fala dos dois caminhos, em algumas versões, das duas estradas. Eu vou ler para vocês. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida. E poucos há que a encontrem. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva para a vida, poucos são os que a encontram. Então o Senhor Jesus está mostrando aqui na palavra dele que muitos estão na porta larga. A porta larga que leva à perdição. A porta larga que leva ao eu. Eu sou, eu posso, eu vou, eu faço. E o caminho estreito, onde o Senhor diz que leva à vida, que leva à salvação. Nós temos que deixar o eu de lado. Temos que deixar o eu do centro e colocar Jesus no centro. É isso que o Senhor quer chamar a atenção. Em cima disso eu vou trazer algumas lições para que possamos encontrar o caminho certo. Olha o que Jesus disse no versículo 13, tá? Que nós temos que ouvir a voz dele. Entrai pela porta estreita. Então, temos que ouvir a voz do Senhor. Ele está falando de dois caminhos, mas ele não diz para você entrar no caminho largo, no caminho que leva para a perdição. Ele diz: entrai pela porta estreita, a porta que leva à vida. João 10, 27 diz assim: as minhas ovelhas conhecem a minha voz. As minhas ovelhas conhecem a minha voz. Quem escuta a voz do Senhor não erra o caminho. Quem escuta a voz de Deus vai andar no caminho estreito sem se perder. É isso que o Senhor chama a atenção. Então, para encontrarmos o caminho certo, temos que ouvir a voz dele. 2. Para encontrarmos o caminho certo, nós temos que escolher andar com ele. Porque ele te deu duas opções: o caminho largo e o caminho estreito. E qual o caminho que o Senhor está? No caminho estreito. Então nós temos que escolher andar com ele, ou seja, escolher andar no caminho estreito. Provérbios 14, 12 diz assim: há caminho que ao homem parece direito. Há caminho que o homem parece direito, mas o fim dele, nesse caminho, é a morte. Quem anda no caminho largo, o Senhor já disse, o caminho dele é a perdição. O caminho dele é a morte. João 14, 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Qual o caminho que você quer? Qual o caminho que você está andando? Qual o melhor caminho? O da perdição ou da salvação? O da morte ou da vida? Você escolhe. Você está aí, desse lado, ouvindo essa palavra. Senhor, eu quero esse caminho. Esse caminho que me leva à vida. Esse caminho que me leva à salvação. Existem dois. O Senhor, ele disse. E a maioria está no caminho da perdição, como a palavra do Senhor disse. A maioria está indo para a morte, como o Senhor disse. Mas ainda há tempo. Você pode ir para o caminho. O único caminho. O único que leva à salvação. 3. Então nós precisamos encontrar o caminho certo. Para isso, nós temos que nos tornar discípulos de Jesus. O nosso pastor Gladson, ele recebeu no coração dele a vontade de colocar um dia para formar discípulos. Às terças-feiras lá na nossa igreja tem a formação de discípulos. E é isso que o Senhor mostra na palavra dele. Se você quer andar no caminho estreito, nós temos que nos tornar discípulos de Jesus. E a Bíblia chama a nossa atenção. João 8, 31, 32. Se vocês permanecerem firmes na minha
palavra. Se vocês permanecereis firmes na minha palavra, verdadeiramente serão os meus discípulos. Como é que nós vamos tornar discípulos de Jesus? Nos mantendo firme verdadeiramente na palavra de Deus. E conhecerão a verdade. E a verdade, ela vai nos libertar. Então nós só podemos ser discípulos de Jesus se nós realmente conhecermos a palavra. Mas detalhe, não é só conhecer, é viver também a palavra intensamente. Continuemos. João 6:2. E grande multidão o seguia. Nós só vamos seguir Jesus se nós formos verdadeiros discípulos. Só que para ser discípulos, nós temos que viver a palavra dele. Porque via sinais que operava sobre enfermos. Então, se nós quisermos encontrar o caminho certo, nós temos que ouvir a palavra do Senhor. Se nós quisermos encontrar o caminho certo, nós temos que escolher andar com ele. Se nós quisermos encontrar o caminho certo, nós temos que nos transformar em verdadeiros discípulos de Jesus, conhecendo a palavra dele, vivendo a palavra dele, andando com ele. Eu espero que essa palavra possa ter tocado no teu coração. Você que está vivendo num caminho sem esperança, parece que num caminho sem volta, num caminho da perdição, ainda há tempo. São poucos que escolhem um caminho estreito. São poucos que escolhem um caminho da vida. São poucos que escolhem um caminho da salvação. Mas ainda há tempo. Ainda não acabou. Você tem uma chance. Você está me ouvindo hoje. Ouça a voz do Senhor. Ande com Ele. Busque Ele. E com certeza, você não vai querer sair desse caminho estreito. Por mais que doa, por mais que seja difícil, viver num caminho de oração, num caminho de busca, num caminho onde leva a vida, não é fácil, mas é necessário para você não sofrer depois, porque depois não tem mais jeito. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a vida da sua família, que Deus abençoe o seu ministério e busque andar no caminho. Deus abençoe.